Olá, olá, eu por aqui. Boa noite a todos. Todos sejam bem-vindos. Ainda falta 2 minutos para o início da nossa live. E vamos aguardar a chegada dos nossos amigos. Esperar aí mais 2 minutinhos. Vamos aguardar. Faltam 2 minutos. Estou aqui organizando meus elementos. E hoje quero começar exatamente às 8h30. Não sei aqui. Até o Zé Peru. Zé Peru está acenando aqui. Zé Peru está acenando aqui. Bota a mãozinha, né? Vê aí que horas são. 8h30. Então tá aí, meus amigos, são 8h30. Estamos iniciando mais uma live. E hoje, para tratar de um assunto de muita importância, nós vamos falar sobre o tema ética e moral. E esse tema é muito importante, né? E até porque uma grande parte das pessoas não tem muito interesse, nem fica muito no conforto, não fica muito confortável em falar de um assunto tão importante, principalmente nos dias atuais. E eu vou iniciar a nossa live de hoje dizendo que existe na nossa literatura, na literatura de uma forma geral, na literatura universal, muitos conceitos e muitas definições do que seja ética e do que seja moral. E eu não vou me ater a elas, né? A ideia é que no final do nosso processo de hoje nós temos um conceito novo do que seja ética e do que seja moral. Um conceito para que realmente possa ser útil na nossa vida. Na verdade, eu vou iniciar a nossa live de hoje sobre esse tema ética e moral me utilizando do significado etimológico da palavra ética e da palavra moral. A palavra ética, ela vem do grego ethos, que significa modo de ser, é o seu comportamento, é o jeito da pessoa ser. Aquele jeito é dela, em todo canto que ela for, é dele, aquele jeito é daquela pessoa. E moral vem do latim moralis, ou morais, que significa costume, né? Costume são os valores de um determinado povo. É uma coisa que é pactuada naquela localidade. Tá certo? Então é nessa linha que eu vou trabalhar hoje. O princípio da ética, que é o que significa ethos, que significa o modo de ser, o seu comportamento. E a moral, os costumes de um povo, né? Os costumes da sociedade que ele está vivendo. Veja bem, uma coisa que eu queria dar importância aqui à noite de hoje. E vai ter uma coisa diferente. Eu queria que deixasse bem esclarecido o seguinte: quer você que está me assistindo, está participando dessa live, tem alguma religião, que acredita em Deus ou não acredite, mas o que eu vou colocar aqui não tem viés religioso. Mas a gente não pode negar que todos nós vivemos debaixo da cultura judaico-cristã. E nós temos o que de melhor de registro da cultura judaico-cristã nas Sagradas Escrituras, na Bíblia. Está aqui junto de mim. A Bíblia é um livro que, para quem é religioso, né, da cultura judaico-cristã, pode ser católico, evangélico, espírita, né, ele segue a Bíblia. É um livro muito importante. Mas quem não é ateu, eu particularmente conheço muito ateu que tem um conhecimento profundo da Bíblia, não do ponto de vista religioso. E é isso que a gente vai fazer aqui hoje. Então eu vou me utilizar muito da Bíblia, porque a ética vai exigir da gente uma melhor compreensão do que seja realmente a ética e do que seja a moral. E eu acho que a gente vai aprender muito hoje sobre ética e moral, né? Eu queria começar colocando aqui para vocês
como eu disse que é fugir dos conceitos, 3 histórias. E nessas histórias, a gente começar a formar o conceito do que seja ética e moral. Eu vou contar a primeira história. E eu quero a compreensão e a atenção de vocês. Veja, eu vou contar a história do João. O João era uma pessoa e ele pegou uma carona de um colega. Ele era aqui de Maceió. E o colega dele ia para Arapiraca, ele também estava precisando ir para Arapiraca e pegou a carona do amigo no sentido de Arapiraca. Ocorre que no meio da viagem tinha uma blitz policial, exatamente ali na Barra de São Miguel, no município aqui que fica na beira do litoral alagoano, e a blitz, quando parou o carro que o João estava viajando, e o guarda começou a colocar, a dificultar que tinha uma série de irregularidades. E o amigo do João, que estava com compromisso em Arapiraca, ele era médico, cirurgião, estava muito acelerado, ele achou de subornar o guarda. E assim o fez. Subornou o guarda pegou o suborno, o dinheiro, a propina, e ele seguiu a viagem. E o João ficou na dele. Ocorre que, passado alguns dias, o João foi chamado a depor na delegacia junto com um amigo dele, porque tinha sido uma denúncia dos amigos do policial de que ele tinha comido propina. Esse policial não era bem visto no meio dos amigos dele, já corria assim de câncer em cima dele, e o João foi convocado a comparecer à delegacia para confirmar se realmente aquilo tinha acontecido, se o guarda no exercício da profissão se rendeu a propina do amigo. E aí eu queria dizer a atenção de vocês. Tinha 2 considerações, 2 contextos. Primeiro, o João podia dizer ao delegado, sim, seu delegado, sim, houve suborno, ou dizer, não, seu guarda, não houve suborno. Aí é que eu queria a atenção de vocês. Na hora que o João diz ao delegado que houve suborno, ele se coloca, ele foi ético, porque ele falou a verdade, houve suborno. Mas ele foi imoral, porque na nossa cultura brasileira, e eu não sei se todos seguem essa cultura, mas a grande maioria do povo brasileiro, ele vive numa cultura que a pior desgraça do mundo é ser dedo duro. E ele foi dedo duro do colega, que ele estava pegando carona, precisando dar carona do amigo, e ele botou o amigo numa situação ruim. Quer dizer, o João, na hora que disse sim, delegado, houve, ele foi ético, ele falou a verdade, mas foi imoral. Esse é um ponto. Ele rompeu com o costume do brasileiro de não ser dedo duro. Eu quero saber quem é que vai dar mais carona ao João. Eu não dou. Não é assim? Tá. Segunda questão. É se o João disser, não, seu delegado, não houve de jeito nenhum suborno. Isso é conversa de gente que não tem o que fazer da vida. O meu amigo não subornou, não foi, tudo beleza. Então, que reflexão a gente vai fazer? O João, ele foi moral, ele honrou o costume do povo dele, dos amigos dele, de não ser dedo duro. Então, o amigo ficou satisfeito, e todos os colegas que tomaram conhecimento, o João é um cara legal, ele não dedurou. Mas ele foi antiético, ele faltou com a verdade, e essa falta de verdade dele alimentou o crime do policial de ver subornando na estrada. Quer dizer, na hora que ele rompeu, ele trouxe um prejuízo para muita gente. Quer dizer, outras pessoas vão ser vítimas do guarda, que às vezes ele não está nem no exercício do trabalho dele, ele talvez abusou, não sei. Ou, em princípio, a gente está considerando que esse guarda já era suspeito de que ele gostava do suborno, da propina. Então, qual é a questão que eu queria que vocês compreendessem? O João, quando disse sim ao delegado, houve suborno, ele foi ético e foi imoral. E quando ele disse não, seu delegado, não houve suborno, ele foi moral, ele garantiu a moral do grupo, dizendo que não seria duro, ele honrou, isso aí não existe, mas foi antiético. Ele alimentou uma coisa errada, ele mentiu, ele faltou com a verdade, e essa falta de verdade prejudicou a sociedade. Essa é uma história. Então dá para começar a entender o que é ética e o que é moral.
A gente vai mais na frente, vai entender. Vou contar outra história. Existe uma aldeia no Amazonas, no Alto do Amazonas, que o costume daquela tribo é que ninguém rouba, o índio não rouba outro, o índio da aldeiazinha dele. Não existe isso roubo. Nem a mulher do cara ele rouba. Não pode. Mas é bem visto o cara que rouba outra aldeia. Olha a cultura daquele povo. A cultura é isso. Então o que aconteceu? Um dos índios saiu para fazer caçada na região, e no meio da caçada, andou por ali pelo Amazonas, e encontrou um cavalo na realidade de uma outra tribo. Ele roubou o cavalo da outra tribo e voltou para a tribo dele. Quando a tribo dele tomou conhecimento e viu que ele vinha com um cavalo roubado da tribo, ele foi considerado um herói. Então eu pergunto a vocês, esse índio que roubou o cavalo de outra tribo, chegou na tribo, foi bem recebido, ele foi moral? Foi. Porque na cultura dele é assim, ele não pode roubar a tribo dele, mas os outros podem. É uma lei, se é boa ou ruim, essa lei. Mas ele foi ético? Não. Ele se apoderou de uma coisa que não é dele, o cavalo não era dele, então não é ético, nem ele, nem a tribo dele. Então faltou ética, prejudicou alguém, ele usufruiu, supor de uma outra pessoa, de outro ser humano. Então o índio, ele foi moral, ele é ladrão, mas tem moral na tribo dele. Simples assim, mas não foi ético. Ele prejudicou alguém. Mas tem uma história que eu queria que vocês entendessem, que é assim, existe na Sagrada Escritura, na Bíblia, uma história no Evangelho de São João, de 1 a 11, que ele fala da mulher adúltera. Todo mundo já ouviu falar da mulher adúltera. E eu acho que essa história, ela vai esclarecer muito para a gente o que significa o conceito de ética e o conceito de moral. Eu não vou ler na Bíblia, porque a letra é miudinha. Eu fiz questão de imprimir, para poder facilitar a minha leitura, e vou ler aqui. Eu quero que vocês prestem atenção. Fiz questão de botar no papel, para não faltar com a linguística. Então preste atenção, e no final a gente vai fazer uma reflexão do que diz respeito à ética e do que diz respeito à moral. Veja bem. Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e, pela manhã cedo, voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e, assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando para que tivesse de quem o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Um parênteses aqui, é o pecado de sair com ela, não era outro pecado não. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher, que estava no meio. E, endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peque mais. Então, por que eu coloquei esse texto? Aqui o ator principal é Jesus, é o Cristo. Veja, ele viveu uma experiência que eu reputo muito, muito forte, muito importante na vida de todos nós, que é essa questão de atitudes, né, de posicionamento. Comportamento tem, né, atitude tem nada a ver com comportamento. Ele, em momento algum, ele questionou o costume daquele povo de apedrejar a mulher. Se a lei é assim, o costume é assim, fim de papo. Ele não fez juízo de valor.
Ele não desqualificou que esse costume é feio, essa lei não pode, que não nem de Moisés, nem de ninguém. Bom, a lei é assim, ficou calado. Ele não fez julgamento, não fez mimimi nenhum. Muito menos ele condenou os acusadores dele, que ele sabia que os acusadores dele, tudinho já tem na casa dela. Estou fantasiando. Ele sabia, lugar pequeno, Jesus sabia de tudo. Então, certamente, Jesus sabia. E ele também não acusou ninguém. Então, veja, ele foi, do ponto de vista moral, nota 10. Ele não desqualificou a lei, que existe a lei, não disse que a lei é ruim, nem boa, respeitou a lei, não acusou os acusadores, nem disse que era o bambambam, e foi verdadeiro. Ninguém tinha ali a condição de dizer que não tinha pecado. E é essa uma questão que eu quero mais na frente aprofundar. Essa coisa da gente dar tirar nos outros é muito bonzinho, agora eu quero ver quando chega na sua vez, na sua hora, tá certo? Então veja, esse exemplo para mim é o maior exemplo de ética. Jesus veio para o mundo para falar de ética. E eu vou dizer aqui daqui a pouco que Moisés veio para falar de outra coisa, não foi ética. Tanto é que Moisés veio antes, né? Na evolução da humanidade, primeiro veio Moisés, depois é que vem Jesus. Então, para melhor compreender esse item de ética de Jesus e moral que é coisa dos homens, eu vou me utilizar mais uma vez da Sagrada Escritura e vou, deixa eu pegar aqui meu papelzinho, meu ordenamento para não perder, que eu fiz questão de não perder. Existe na nossa Sagrada Escritura um texto chamado Bem-aventuranças, é no Mateus 5, de capítulo 5, versículo de 1 a 12. Algumas pessoas chamam de Sermão da Montanha, Sermão do Monte, só que as bem-aventuranças é um resumo do discurso que Jesus fez na montanha, Sermão da Montanha, né? Então, na verdade, a bem-aventurança é um resumo, que ele falou mais. E veja, eu vou dizer, eu fiz questão de ler para entender o que é que Jesus, que eu disse, Jesus falou de ética, né, como foi no caso da mulher adulta. Diz assim Jesus: os bem-aventurados são os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Os puros de coração, porque verão a Deus. Os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Sois vós, quando vos injuriares, perseguirem e sentindo, disseram todo mal contra vós por minha causa. Exaltai e alegrai-vos, é grande o vosso galardão no céu. Veja, o Sermão da Montanha, a bem-aventurança, é o resumo do que se pode entender do modo de ser de uma pessoa que está na lei de Deus. Ele é uma pessoa abençoada, é o jeito da pessoa ser. Ele é pacífico, ele é misericordioso, ele é pacificador. Veja, ele é. Então, ética é a essência da pessoa, é o que ela é de dentro, é uma lei de dentro para fora. Agora vamos ver a lei de Moisés, os 10 mandamentos, que é mais conhecido. Os 10 mandamentos, teve um filme que já foi lançado várias vezes na televisão, no cinema, os 10 mandamentos. E eu vou fazer questão de ler os 10 mandamentos aqui, o resumo, que foi o mandamento que Moisés escreveu, disse que foi Deus que escreveu, mas foi Moisés, que era o líder do povo hebreu. E no momento que o povo estava muito desorganizado, a sociedade estava totalmente em caos, Moisés, na inspiração de Deus, escreveu uma lei de homens. Veja o que diz o 10 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas de guarda, honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não furtar, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias. Veja, lei de homem. A sociedade estava bagunçada, todo mundo pegando a mulher de todo mundo roubando, matando, mas colaboração. Com essa lei deu ordem. Agora tem ordem. E o que é bem característico, lei de homens, que o Moisés foi o primeiro legislador dessa cultura judaico-cristã, né? Ele é direito. Direito
tem punição. Aqui, o cara que não cumpre um mandamento, ele é punido. Que foi o caso, seria o caso, pela lei de Moisés, a mulher adulta, ela seria apedrejada. A lei está dizendo que não pode adulterar, então ela seria apedrejada. Na lei dos homens tem punição, para quem não cumprir. Na lei de Deus tem bênçãos. As pessoas que seguem a bem-aventurança, ele é abençoado. E olha a diferença. A pessoa que está na linha da lei dos 10 mandamentos, ele não mata, ele não rouba, ele não estupra, porque ele sabe que vai ter punição. Ele não vai ser bem visto naquela sociedade e vai pagar o preço. Tá? É uma lei dos homens, é de fora para dentro. Alguém reuniu, alguém escreveu. A lei de Jesus, a lei de Deus, que são as bem-aventuranças, é a lei de dentro para fora. A pessoa que está na essência da bem-aventurança, ele não mata, não rouba, não estrupa, porque não faz sentido para ele isso. Pode abrir a porta que ele não vai fazer. Essa é a questão. Né? E é por conta dessa natureza que as pessoas às vezes têm dificuldade de lidar com essa questão da ética. Porque a natureza humana, né, nós fomos, Deus colocou dentro do mundo, é bem visto as pessoas que seguem as bem-aventuranças. Quanto mais a pessoa segue a bem-aventurança, mais é uma pessoa de valor, é o ser. E o primeiro princípio para a pessoa ter sucesso na vida é ser e não ter. E o que a gente percebe é que no mundo atual, sempre foi assim, mas acho que hoje talvez seja mais, as pessoas pensam que para ter sucesso tem que ter. E para ter, faz qualquer negócio. Aí não cumpre ética, não cumpre moral e não cumpre não sei o quê. Então, o que eu queria deixar de destaque para vocês? Quando vocês pensarem em moral, pensem em lei dos homens. É direito, é legislação, tem moral. E essa lei, ela pode ser alterada. A lei pode ser alterada. Por exemplo, Moisés, ele disse que no caso não podia fazer aquele mandamento. Já tem muitos povos em alguma região que não cumprem essa lei, é outra. Mas até mesmo aqui, eu dou um exemplo aqui no Brasil. Veja, na Idade Média, sei lá, Idade Média, no início do século passado, a escravidão no Brasil não era imoral. O cara podia ter escravo, tinha uma lei que dava amparo, quer dizer, existia na nossa cultura brasileira que o cara podia ter escravo, ponto. Hoje, esse costume não tem mais, essa lei não tem mais. Quem tiver escravo agora está sendo imoral. Então, a lei dos homens muda. O Congresso, o Senado, as comunidades, essas coisas todas. Aonde é que eu quero deixar aqui bem claro? O nosso código profissional, o nosso código de ética do engenheiro, e também não deve ser diferente do código das profissões outras, ele não é um código de ética. Apesar de não ser código de ética, ele não trata da ética, ele trata de moral. Aqui, os profissionais se reuniram, definiram como é que os valores deles, como é que eles vão transitar. Qual é a regra do jogo? Tem regra. Colega, tem regra. Então, quem está cumprindo o código de ética profissional, está cumprindo com a moral. Ponto. A ética é outra história. Tá certo? É isso que eu queria deixar bem claro. Né? Então, eu fiz aqui um resumo para dizer assim, alinhando. Ética vem de ethos, que significa modo de ser, o comportamento. É uma lei de Deus. Ela é universal e permanente. Não muda. Ela vale para o Brasil, para a África, para a Alemanha, para o pobre, para o rico, para quem quiser. A lei é uma lei da natureza humana. O ser humano tem essa função, essa natureza de buscar a perfeição. Então, ninguém é perfeito, mas todos nós devemos buscar essa perfeição no sentido de ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa que siga ou busque, em princípio, compreender. Porque, vejam, nessas bem-aventuranças, eles falam muito em pacífico e pacificadores. Tem pessoas que é pacífica, ela dá paz, mas não promove a paz. Então, tem pessoas que precisam promover a paz. Promove a paz. Primeiro, ele tem que ser pacífico e depois promover a paz. Então, a ética se resume assim: é uma lei de Deus, ela é universal e permanente, não muda, porque Deus não muda. Pronto. Então, esse é um ponto. A moral é uma lei dos homens, lei de Moisés. Né? É uma lei que ela é cultural e temporal. Ela pode mudar, ela muda. Pode não, está sempre mudando.
né? Aquele povo tem um costume, depois era contaminado. É muito fácil. Nesse processo histórico, da história nos ensina que todo sistema de colonização, ele tem como estratégia primeiro detonar a cultura do outro. Então, tipo, ele chega naquela região que tem uma cultura e eles vão lá e detonam aquela cultura. Não é só no meio dos índios. Se chegar na Amazônia hoje tem índio falando francês, alemão, não sei o que, bebendo álcool, a cultura dele não é essa. Aquela esculhambação ele pegou com os brancos, com os ditos civilizados, né? São enganados na sua inocência. Tá certo? Então, a moral, ela é temporal, ela muda com o tempo. A ética é permanente e universal. Era isso que eu queria deixar como reflexão. Então, a gente fez a história aqui do João, não é assim? Eu separei aqui mais um detalhezinho, e eu queria que vocês ficassem na mente assim, Jesus, ele, nessa história da mulher adúltera, ele foi o maior exemplo de como a pessoa é ética. Ele preservou os valores daquela lei da terapia, da cultura, do povo, não disse que está errado, está certo, e foi verdadeiro e foi grande. É assim que a gente deve se espelhar. Aí eu pergunto, por que as pessoas não gostam desse assunto ético e moral? Porque é difícil para a gente viver num mundo desse, e se a gente for se meter a besta para dizer, eu não me atrevo a bater no peito e dizer eu sou ético, sou moral. Eu vejo muita gente dizendo que eu tenho moral. Não sei se tem moral. Tem um ético, como é? A gente, se for tem que ter muita habilidade, porque o ser humano, ele tem as suas fragilidades. Então, como é que eu vou chegar aqui na frente, no meu meio de trabalho, no meu convívio de trabalho, na minha comunidade, e vou aqui tentando impor que todos que estejam no meu entorno seja moral, seja ético? É difícil, não é fácil, né? Tem hora que você preferia não estar naquele momento para ser testemunha de umas coisas malucas. Então, é desconfortável a pessoa viver numa sociedade que hoje o que mais tem no Brasil é crise ética. A gente vê todos os dias, do ponto de vista político principalmente, né? A gente vê a mídia mentindo, a televisão mentindo, sei lá, é uma coisa. A crise no Brasil é crise ética, e é essa coisa que a gente precisa trabalhar, não é? É saber que a ética é universal, é coisa de Deus, e a moral é coisa dos homens, e essa foi rasgada, foi botada no lixo. Aí ele cai no desconforto por uma razão muito simples, porque todos nós temos dificuldade de cumprir essa questão da moral e da ética, porque todos nós temos ego, né? Que é o núcleo da personalidade de uma pessoa. A gente acha que não tem, e não vale aqui a pessoa achar que alguém pode viver sem ego. A gente tem que administrar o ego, tem que aprender a educar o ego. Como é que educa isso? Aí é outra história. Tem grupo de trabalho, tem curso, tem terapia, que as pessoas precisam trabalhar para poder ficar mais confortável na sua sociedade, para não ser ter um ego tão grande, né? Eu tenho um umbigo maior do que o dos outros. Então, a dificuldade, o desconforto das pessoas diante de ética e moral é por conta do ego, né? Aí, qual é a solução para isso? Tomar consciência da importância de trabalhar o seu ego. A pessoa procurar saber, procurar a espiritualidade, fazer terapia, buscar a inspiração, e tem realmente como a pessoa se ajudar. Eu não vou passar aqui, eu poderia passar filmes, vídeos e de como se trabalha o ego, não é? Mas o que eu queria dizer? Por que aí vem a questão, que a gente está aqui numa quinta-feira à noite falando de ética e moral, que é um assunto que a maioria das pessoas não gosta e fica desconfortável? Para que a gente está conversando sobre ética? Por uma razão muito simples. É que todos nós, eu aqui e vocês aí, todos nós somos líderes. Nós somos líderes no trabalho, nós somos líderes na nossa família, na nossa comunidade e até na sua própria vida. Se eu não liderar a minha vida, estou ferrado. Os outros vão liderar a minha vida.
E a condição primeira de quem quiser cumprir bem a sua missão de liderar é entender da natureza humana, saber que as pessoas têm ego. Você, quando líder, não vai liderar o eu das pessoas, o lado luz, você vai liderar o ego. Tem muita gente com ego grande, e você, quando compreende que a natureza humana é assim, né, você vai ficar mais, você vai se compreender e compreender os outros. Então, o líder, todos nós somos, e é fundamental. E entender e ter consciência da importância da ética em compreender as pessoas, né? Principalmente por isso, porque todo mundo acha sempre que tem na Bíblia, tira a trave, vê o cisco no olho do irmão e não vê a trave no seu olho. Então a gente entende a natureza humana. A gente só domina o que conhece. O líder não está liderando boi, gado, cachorro, gato, macaco, carro. Lidera gente. Gente é assim, tem o ego. E esse ego que você está trabalhando, tem que respeitar. Tem pessoas que muda, evolui, muda o seu modo de ser, seu comportamento, a compreensão, e é fundamental. Para você, profissional, que quer ter sucesso na engenharia ou na medicina, qualquer área, tem que ser uma pessoa ética, tem que ser uma pessoa que busca cumprir a moral. Busca. Ninguém vai chegar a 100% de bater no peito e dizer eu sou moral, não. Porque eu já me senti muito constrangido de ver coisas e a gente não pode fazer nada. Senão vai criar barreira e não vai para canto nenhum. Né? Então, essa razão que eu queria deixar aqui claro para vocês, a importância da consciência e de saber o que é ética e o que é moral, é exatamente essa. Que ética é diferente de moral. Que ética é lei de Deus. Moral é lei dos homens. Jesus é coisa de Deus. Moisés legislador, tratou de lei de convênio social, né? Então, moral é lei de convênio social, o povo precisa de ordenamento. É simples assim. Chegar num morro, por exemplo, dessa favela do Rio de Janeiro, eles têm a ética, o código deles de ética. Aquilo não é ética, é um código de ética, que eles chamam de código de ética, são os valores deles, a cultura deles. Duvido que um morador da favela tenha coragem de dizer lá, batendo no peito, dizer que ele tem moral e tem ética. Ele não enfrenta aquela cultura que existe lá. Não é? É muito comum a gente ver. Então, eu queria que, se alguma coisa ficasse aqui para vocês hoje, ficasse o entendimento seguinte: que todos nós, para ser um bom profissional, para ter uma vida de qualidade, ele tem que desenvolver a sua liderança. E o princípio número da liderança é você entender de gente. E eu não me recordo, em toda a minha formação escolar, no ginásio, até na faculdade, de nenhum ensinamento de gente. Como é que é a natureza humana? A gente aprende matemática, português, história, mas de gente não entende. E a gente recebe o diploma, vai trabalhar, vai entrar na vida profissional sem entender de gente. E é essa a razão que muita gente vai trabalhar com muito conhecimento técnico e depois é dispensado porque não sabe se relacionar com as pessoas, não tem conhecimento da natureza humana. E essa conversa que a gente está tendo hoje aqui, com certeza, vai dar uma importante contribuição para vocês, como para mim também, de que o ser humano, ele tem um ego, que a gente precisa saber que ele tem, nós também tivemos, e que é preciso que a gente aprenda a educar o nosso ego. Eu não vou aqui dizer, que aí seria uma live, um curso de como educar o seu ego, né? Essa é a grande sacada. Aí eu para encerrar, eu vou me utilizar de um pensamento aqui de um filósofo francês que eu gosto muito, alemão, Immanuel Kant, que ele diz uma coisa que ele resume de todas essas coisas que eu já ouvi por aí, com muita competência, o que seja uma pessoa ética, ou você se sentir ético. Veja o que diz o Kant. Diz assim: tudo o que não puder contar como fez, não o faça. Se há razões para não contar, há para não o fazer. Então, está fazendo escondidinho? Não vale. Certo? Então, essa é o resumo da pessoa que se acha que é ético. Você está achando que é ético, bate no peito, eu tenho moral, eu tenho moral. O que você faz, você faz. Eu gosto de brincar com alguns amigos meus, porque a gente sempre acha que é ética, é moral, né? Aí quer tirar pedra, principalmente no nome público.
né? E eu tenho essa experiência aqui. Por exemplo, eu moro num condomínio aqui em Maceió, de classe média, média alta. Eu já fui síndico, voltei, sou síndico de novo. E tem alguns colegas meus que se irritam. Vê, todas as vezes que a gente vai renovar a diretoria, que a gente tenta botar um colega nosso da diretoria para ser o síndico, que está na ponta, todos negam. Não, eu contribuo como diretor, mas na ponta eu não vou, porque eu não suporto as acusações. A quantidade de mora. E veja, o síndico aqui paga anuidade igual aos outros, a taxa de condomínio, trabalha, dá sua contribuição, são mais de aproximadamente 300 casas, a gente se empenha, dá o nosso melhor, e alguns colegas se dão o luxo de passar 5, 6 meses sem pagar, de acusar que a gente lá não é essas coisas, uma coisa até que é desonesto. Quer dizer, como é que uma pessoa que vive, uma pessoa formada, doutor, que se dá ao ponto de acusar pessoas que estão dando o seu melhor para a comunidade, e ele bate no peito. E essa pessoa, não só um, são vários, que fala de tudo que é governador, prefeito, deputado, senador, fala de isso, fala de padre, fala de pastor, fala de tudo. Esse camarada. Tem um aqui que até me acusou um dia desse da minha, eu não levei em consideração. Como é que a pessoa se dá o luxo de achar que ele tem moral, que ele tem ético, quando ele dá o testemunho covarde de falar desrespeitoso, de acusar as pessoas que estão dando o seu melhor, estão dando o seu tempo, a sua experiência para a comunidade. E ele se bate no peito e continua falando de governador, de senador, de presidente, papapá. É essa a questão. O Brasil precisa, nesse momento que a gente está vivendo, de que todos nós tenhamos uma maior consciência da ética. Que em vez de a gente cobrar ética, em vez de cobrar a moral dos outros, a gente busque, está sendo a busca de ser, como se for assim, de buscar se aproximar da excelência, da perfeição. Não é que nós somos perfeitos, buscar ser mais ético, cumprir mais a moral, dentro das suas possibilidades, que não é fácil. Eu não tenho coragem de bater no peito e dizer que eu tenho moral, eu tenho ética, mas estou dizendo que eu me esforço para ter, me esforço para ser. E compreendo os meus amigos, os meus colegas de trabalho, de comunidade, quando eles faltam com a ética, quando eles faltam com a moral. Então era isso que eu queria deixar como um recado para vocês. Que Deus abençoe a todos, abençoe a mim e a vocês todos, que Ele ilumine, para que todos nós saibamos mais trilhar esse caminho da ética e da moral. Um abraço a todos.